Bom, gente, bem-vindo a mais um capítulo nosso do nosso curso de matemática para concursos públicos, certo? Lembrando que aqui é a parte introdutória do conteúdo. Bom, vamos iniciar um capítulo novo agora, mínimo múltiplo comum, também conhecido popularmente como MMC, certo? A sigla. Só que aqui eu vou passar uma noção intuitiva do que vem a ser o MMC. Deixa eu pegar os pincéis aqui. Só que é claro, né, gente? Iremos precisar do que foi falado lá atrás. Múltiplo de 3, eu vou pôr o múltiplo do número 4. E aqui eu vou desenvolver os múltiplos, igual fizemos no capítulo anterior, certo? Lembrando que os múltiplos de 3 são os números que vai de 3 em 3, certo? Quem são os números que vai de 3 em 3 a partir do zero? Aqui é a revisão do capítulo anterior. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. E aí ele vai infinitamente, certo? Quem são os múltiplos do número 4 a partir do zero? Os números que vão pulando de 4 em 4. É 16, 20, 24, 28, 32. E vai embora infinitamente, perfeito? Só que a pergunta agora é o seguinte: quem é o MMC de 3 e 4? O múltiplo foi separado, foi feito individualmente, perfeito? Só que a pergunta é: quem são os múltiplos comuns de 3 e 4? Vamos pensar aqui, ó. Quem são os múltiplos comuns? Os comuns, gente, múltiplos comuns são os que se repetem nas duas linhas ao mesmo tempo, certo? Olha só. Vamos ter o 0, vamos ter o 12, vamos ter o 24. São os múltiplos comuns. Perfeito? E a pergunta é: quem é o menor múltiplo comum? Só que então uma coisa que eu quero falar com vocês aqui agora. Olha só. Quando é feito o cálculo, o estudo do MMC, gente, a questão detalhe do MMC, não dos múltiplos, certo? Quando fazemos o estudo do MMC, nós temos que desconsiderar o número zero, perfeito? Por que eu tenho que desconsiderar o número zero? É muito simples, porque independente dos números que eu colocarem aqui, independente sempre começa com zero, certo? O múltiplo sempre começa com zero. Então, se os múltiplos de qualquer número sempre começar com zero, o MMC de qualquer número sempre vai ser zero. Ou seja, seria uma matéria morta, um assunto morto. Para que eu vou fazer o MMC de alguma coisa se sempre vai ser zero, entendeu? Então, primeiro, descartamos o zero da nossa conversa, do MMC, não dos múltiplos, perfeito? Agora vamos lá. Identificamos que os múltiplos comuns são quem? O 12 e o 24. Eles estão nas duas linhas ao mesmo tempo. E o MMC, o que? O menor múltiplo comum, é como o nome já diz, né? O menor deles. Nós temos o 12 e o 24, certo? Ou seja, então o MMC vai ser o menor. E a título de curiosidade aqui, gente, se a gente prolongar essa reta, os múltiplos comuns eles sempre vão ser de 12 em 12. Ou seja, 12, 24, 36, 48 sempre vão ser de 12 em 12. Se o MMC, aliás, se o múltiplo de 3, se o MMC de 3 e 4 é 12, os demais múltiplos comuns também serão 12. O menor é 12. Mas os demais serão de 12 em 12. É isso que eu quero dizer. Perfeito? Eu vou dar uma pausa aqui, limpar o quadro e pôr outro exemplo. Voltando ao assunto, com outro exemplo, certo? Primeiro,
Isso aqui, gente, eu estou explicando aqui uma maneira intuitiva. Daqui a pouco a gente vai direto ao assunto, só para a gente ter uma noção do que vem a ser, certo? Os múltiplos do número 4 é o que, gente? Começa do zero e eles vão pulando de 4 em 4, né? Que inclusive esse exemplo estava... Aqui vai ser 20. A cabeça vai dando um bug. 32 e tá. Os múltiplos de 8, a partir do zero, né? Eles vão de 8 em 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48 e vai embora. Os múltiplos de 12, a partir do zero, eles vão de 12 em 12. E vai infinitamente. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Acho que fiz tudo certinho. Perfeito. Vamos lá. Quem são os múltiplos comuns? Quem são os múltiplos que estão nas três linhas ao mesmo tempo? Eu estou querendo um MMC de 3 números, né? Então tem que ser comum nas 3 linhas ao mesmo tempo, certo? Olha só, o zero é múltiplo comum, né? Porque o zero é múltiplo de qualquer número, então sempre vai ter o zero. Quem mais aqui? O 12 na primeira e na terceira. O 24, opa, achei o 24 aqui, ó. Achei o 24. Então vai ser de 24 em 24, certo? Então vai ser o 48. Deixa eu continuar o 32 aqui um pouquinho. 32 múltiplo de 4. O ruim é que vai demorar um pouquinho. Aí vai ser o quê? 36, 40, 44 e 48. Ou seja, também temos o 48, certo? Olha só. Só que como já foi dito, o MMC, quando eu trabalho o menor múltiplo comum, eu tenho que desconsiderar o número zero. Como já foi dito, para que eu vou fazer o MMC de alguém se sempre vai ser zero? Mais uma vez, os múltiplos sempre têm zero. Mas quando eu trabalho com MMC, eu tenho que descartar o zero. Perfeito? Olha só. Aí os múltiplos comuns que nós fizemos aqui no quadro foram quais? O 24 e o 48. Bacana? Só que se eu continuasse a minha sequência aqui, eu iria encontrar outros nas três linhas ao mesmo tempo, certo? Só que eu quero o menor. Eu não quero o 48, eu não quero o próximo, eu não quero o último. Até porque o último é impossível, né? Que a sequência ela segue infinita, logo vai ser impossível determinar o último. Mas é possível determinar o primeiro. E o primeiro múltiplo comum dos três números vai ser o número 24. E a partir do número 24, o que acontece? De 24 em 24, nós teremos múltiplos comuns, perfeito? 24 mais 24, 48. 48 mais 24, teremos o próximo. Deixa eu só fazer a continha aqui. 48 mais 24. 6, 7, 72. Se eu seguisse a minha lista aqui, ó, eu iria chegar no 72 também. Certo? Ou seja, de 24 em 24 teremos múltiplos comuns. Só que o menor deles, quem vai ser? 24. Perfeito? Daniel, bacana, entendi essa sua noção intuitiva do que vem a ser um MMC. Perfeito? Só que a questão é o seguinte, na prova, naturalmente, não temos tempo para fazer um procedimento desse. Óbvio que não temos. Tanto é que isso aqui é uma intuição. Vamos fazer o MMC direto ao assunto, direto ao ponto. Perfeito? Bom, pessoal, agora vamos direto ao ponto de como se faz um MMC devidamente. Ó, primeiro, existem duas maneiras de fazer um MMC. A maneira isolada, que a gente trabalha o número isoladamente. Aqui eu tenho 3 números, certo? Eu trabalho isoladamente cada um.
e o procedimento simultâneo, que é todo mundo junto. É esse o procedimento que eu vou fazer aqui agora, a técnica simultânea. Olha só, o que eu tenho a dizer sobre a técnica isolada, que eu não vou mexer aqui. Ela só é útil para exercício que é direcionado para aquele tipo específico de fatoração. É um exercício bem direcionado para aquilo. Isso eu vou tratar no nosso curso ao vivo. E, de modo geral, a grande maioria das situações, as questões da situação que demanda de uma fatoração, a gente vai no simultâneo mesmo, certo? A técnica isolada é uma exceção. A regra geral é fazer pela técnica simultânea, que eu vou fazer aqui agora. Os números 4, 8 e 12 que eu fiz anteriormente, certo? Na maneira intuitiva. Agora eu vou fazer ele aqui na maneira simultânea de como se deve ser feito. Olha só, o que é fazer um MMC de maneira simultânea? Tu lembra lá da fatoração? Você lembra da fatoração que vimos no capítulo passado? O que é fatorar um número? É eu reescrever ele em forma de produtos primos, certo? Como que eu faço isso? Eu faço a sucessão de divisão pela ordem dos números primos, certo? É isso que eu vou fazer. Só que eu vou fazer isso com 2 ou 3 números ao mesmo tempo. Você coloca um do lado do outro, que são os números que eu estou querendo, certo? E vamos fazer a sucessão de divisão pelos números primos. Vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Voltei aqui, pessoal. Esqueci de pôr o microfone. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a fatoração de uma maneira simultânea direto ao assunto. Existem duas maneiras de fazer uma fatoração. A técnica simultânea, onde pegamos os números em questão e fazemos tudo junto. E existe a técnica isolada, onde é trabalhado número por número. Aí a gente tem uma regrinha que a gente encontra o MMC, certo? Esse tipo de procedimento, essa técnica isolada, ela é feita para questões totalmente direcionadas para esse tipo de procedimento. É uma situação bem específica. De modo geral, gente, de modo corriqueiro geral, a grande maioria da situação que vai demandar de um MMC é feita assim, ó, de maneira simultânea. O MMC ele é muito semelhante ao procedimento de fatoração que vimos no capítulo anterior. O que é uma fatoração? Só para lembrar. Fatoração é reescrever o número através de produto de multiplicação de números primos, certo? Como que eu faço isso? Como que eu encontro esses números? Por tentativa? Não, por decomposição. E como é que é o processo? Eu colocar a barra e fazer uma divisão, uma sucessão de divisão pela ordem dos números primos. Isso é uma fatoração. E é esse procedimento que eu vou trazer para cá, certo? Deixa eu desembolar o fio aqui. E vamos lá. Olha só. O número 4, 8 e 12. A ordem dos números primos. Vamos escrever aqui novamente aqui. O primeiro é 2, 3, 5, 7 e vai infinitamente, certo? A pergunta é: algum deles divide pelo número 2? Sim, por coincidência os 3. Ou seja, se apenas um fosse par, eu já dividiria aqui por 2. Só que no caso eu tenho 3. Então, melhor ainda, divide os 3 então, certo? Deixa eu mudar de cor aqui para ficar um pouco colorido. 4 dividido por 2, 8 por 2 e 18 dividido por 2, certo? Algum desses números aqui é par? Então, continuamos o processo de divisão por 2. 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2
6 por 2 é 3. Perfeito? E a pergunta continua sendo a mesma. O 1 já chegou onde tinha que chegar. O objetivo é todo mundo chegar no 1. O 2 e o 3. Algum desses dois divide por 2, que é o primeiro primo? Sim. O 2 divide por 2. A resposta dele é 1. Eu vou repetir o primeiro e vou repetir o 3, porque o 3 não divide, viu, gente? Aqui é uma divisão exata. Vocês não põem 1,5 aqui não, que a casa cai. Continuando. O 3 não divide por 2. Vamos para o próximo. 3 divide por 3, né? E 3 por 3 é 1. Perfeito. Então, quem vai ser o MMC nessa história? O MMC nessa história, gente, é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 3. É só multiplicar todo mundo aqui que encontramos MMC de 4, 8 e 12. Vamos lá. 3 vezes 4 é 6, vezes 2 é 12, vezes 2 é 24. Você lembra lá da questão de minutos atrás? Então, o MMC de 4, 8 e 12 é 24. Continuando aqui, 18 e 120. Colocamos o 18 e o 120 aqui do lado. Como se trata da técnica simultânea, é todo mundo junto. Algum deles divide por 2? Sim. Então lá vamos nós. 18 por 2. Aqui é a divisão, certo? Eu vou dividir por 2. 18 por 2 é 9. 120 por 2 é 60. Algum desses dois aqui, eu tenho 9 e eu tenho 60. Algum deles divide por 2? Sim. O 60 divide por 2 é 30. O 9 eu vou simplesmente repetir. E assim a gente vai, né? Porque o 30 é par, divide por 2, dá 15. O 9 eu repito, certo? O 9 e o 15 deixou de ser par. Algum deles divide por 3? Sim. Os dois dividem por 3, certo? Então, continuamos o processo. 9 dividido por 3 é 3. 15 por 3 é 5. E lá estamos chegando ao fim. Continua a divisão por 3, né? Que eu tenho um 3 aqui do lado. 3 por 3 é 1. Repete o 5. E o 5 vai dividir pelo próximo, né? Que é ele próprio, né? Vai dar 1, vai dar 1. Chegamos ao final de nossa divisão. Perfeito. Então, quem é o MMC de 18 e 120? É só multiplicar todo mundo aqui que está do lado, ó. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 3 é 45. 45 vezes 2 é 90. 90 vezes 2 é 180. 180 vezes 2, gente, ó, 360. Então, o MMC de 18 e 120 é 360. Perfeito? E para finalizar, 18 e 24, que é um MMC de 18 e 24. São números pares, não são? Divide por? Isso aí. Eu escutei você falando aí. Divide por 2. E todo número que divide por 2 é par. 18 e 24 por 2 vai dar 9. Eu me equivoquei. Vai dar 9. E aqui vai dar 12. Todo número par divide por 2. Isso que eu quis dizer, viu? O ato de dividir por 2 não é par, não é sempre par, não. Eu me equivoquei lá. Falei ao contrário. Algum desses dois são pares? Alguns dos dois são pares? São. Eu tenho 12, logo divide por 2. Então repete o 9, vai dar 6. Algum desses aqui são pares? O 6 é par, né? Logo divide por 2. Repete o 9 e dá 3 do outro lado. Virou ímpar. Se é ímpar, não divide por 2. Divide por 3? Tem que fazer essa pergunta. Divide por 3? Divide sim. O 9 e o 3 divide por 3. Certo? Dá 3 e dá 1. O 1 já deu o que tinha que dar. 3 dividido por 3 vai dar 1.
Chegamos ao final da nossa questão. E quem vai ser o MMC de 18 e 24? É só multiplicar todo mundo ali que apareceu. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 2, ó, 72. Logo, o MMC aqui vai ser 72. Perfeito? Essa é a maneira que nós fazemos para encontrar o MMC, gente, de maneira rápida e simultânea e direta ao assunto, certo? E como foi dito, né? Essa maneira aqui, existem duas maneiras. Essa aqui é a simultânea. A isolada eu vou fazer no curso presencial e a isolada é apenas para situações específicas que demande o uso do MMC isolado, certo? Não tem necessidade de maneira corriqueira fazer um MMC pela técnica isolada. Isso se chama perder tempo e muito menos ainda fazer pela noção intuitiva do que vem a ser o MMC, que foi o início da aula, certo? Ali foi apenas para a gente ter uma noção, uma visão de jogo do que é o negócio. Perfeito? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui, se você gostou, ou então vamos curtir, compartilhar. Eu nem vou te cobrar por isso, viu? Então, próximo vídeo a gente continua o outro capítulo. Perfeito?